Gostaria de agradecer imensamente ao convite, salientando a importância da iniciativa. Então, conforme a apresentação, eu sou odontopediatra, sou professora aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, para os cursos de Medicina e Odontologia, trabalho bastante a parte do SUS. Hoje eu atuo profissionalmente aqui na universidade, ministrando as aulas, e também em consultório odontológico privado, com odontopediatria já há 10 anos. E estive também na ponta, como vocês, na Serra, por 3 anos. Trabalhei na unidade Vila Nova de Colares, depois a gente conseguiu trabalhar alguns protocolos no município, junto com a doutora Laura Maria Coutinho, na época. Então, tem uma vivência na ponta que eu acho que vai ser importante para essa nossa discussão hoje. Então, a nossa proposta é falar sobre atendimento odontológico de bebês e crianças na atenção primária à saúde. Fiz essa palestra pensando como público-alvo não o especialista em odontopediatria, mas aquele profissional que tem que atender desde a gestante, o bebê, a família, o idoso. Então, a gente vai ter uma informação mais abrangente, não tão específica. Dentro dos objetivos vai ficar claro o que a gente vai abordar. Hoje eu não vou abordar a parte de medicamentos, então farmacologia a gente não vai abordar aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre farmacologia e quiserem mandar depois para o meu e-mail ou de alguma outra forma de comunicação que a plataforma permita, eu posso dar as fontes, mas como é uma discussão extensa, não é simples a gente colocar qual anestésico usar, tem muita discussão em cima, ficou pouco tempo, então não está no nosso objetivo de hoje. Nem a parte farmacológica, nem a parte de escolha de materiais. Tá? A minha especialidade é odontopediatria, o meu mestrado é em saúde coletiva e o meu doutorado foi em odontologia com ênfase em odontopediatria. Então, vamos começar, que a gente tem bastante coisa para falar, estou aberta também às dúvidas que forem surgindo, mas o nosso objetivo principal vai ser introduzir temas da odontopediatria relevantes para o atendimento de bebês e crianças na atenção primária à saúde, com base nas atuais evidências científicas. É importante destacar essa questão das atuais evidências científicas, porque realmente não é a minha experiência clínica, não é a experiência clínica aqui dentro da universidade, nem em consultório privado, é o que hoje nós temos de peso em evidência científica nos trabalhos mais recentes. Então, às vezes vai haver discordância do que eu mesma aprendi em cursos, o que eu aprendi na minha especialização já foi diferente do doutorado, muito diferente do que foi da faculdade, mas a gente sabe que a construção do conhecimento se dá dessa forma. Então, talvez haja alguma discordância, algum estranhamento sobre alguns conceitos que eu venha trazer, mas faz parte mesmo da ciência, né, que vai se atualizando e a gente tem que se basear, a nossa prática clínica nas atuais evidências e nas mais atuais. Os temas abordados serão dentição decídua, a gente vai falar um pouquinho sobre erupção e esfoliação, sobre higiene bucal de bebês e crianças, sobre uso de fluoretos na infância, sobre cárie e aleitamento materno, sobre hábitos de sucção bucal, os nutritivos e os não nutritivos, sobre bruxismo e sobre controle de comportamento. Então, a gente tem pouco tempo para falar sobre muita coisa, mas o que eu penso? A gente está num ambiente, dentro de uma unidade de saúde, de promoção de saúde. Então, o mais importante do que a melhor técnica na hora de atender o paciente infantil é a gente ter a informação mais atualizada para dar a ferramenta para que essas famílias tomem as melhores decisões. E para que nós possamos, dentro das informações que nós temos, auxiliar e partilhar essas informações com os demais profissionais de saúde. Então, aonde que começa o atendimento de bebês e crianças na atenção primária à saúde? Quando eu procuro a equipe de pré-natal da gestante, incluo um pré-natal odontológico já para passar informações, quando eu faço um grupo para gestantes dentro da minha unidade, quando eu penso em um grupo de bebês e depois um grupo de crianças, quando eu saio da busca passiva, né, apenas livre demanda para algum tipo de organização de demanda em que eu realmente possa ser um promotor de saúde e não só fique esperando as cáries precoces de infância e todas as urgências que a gente sabe e a gente lida no dia a dia, mas que a gente possa encontrar um tempo na agenda para essa promoção de saúde efetiva mesmo. Então, essas informações vão poder ser muito úteis nesse tipo de relação com o nosso público-alvo.
tá? Então, vamos começar aqui. Primeiro, diferenciar bebê de criança, né? A gente considera bebê até 3 anos, acima de 3 anos a gente já considera criança, alguns vão até 6, mas antes da adolescência a gente pode considerar criança, então, até 12 anos, mas a gente sabe que a odontopediatria muitas vezes vai atender até os 18. Mas quando a gente estiver falando em bebê, é importante que esteja fixado o conceito que é até 3 anos. Então, até no controle de comportamento, se a criança tem 3 anos e está indo ao dentista pela primeira vez, a gente ainda considera bebê. Vamos falar então sobre a irrupção. Vou aumentar um pouquinho aqui. Então, o que seria normal e o que não seria normal dentro da irrupção dos dentes descidos? A gente sabe que a criança vai ter 20 dentes descidos, mais ou menos até os 3 anos de idade. Essa irrupção, e aí eu chamo a atenção até para a palavra escrita, né? A irrupção. Hoje a gente não usa mais o termo erupção, e sim irrupção. Porque não seria como um vulcão que erupciona de repente, né? A gente sabe a forma como o dente erupciona, então esse é o termo mais atual. Então hoje quando eu falo de erupção, na verdade eu uso o termo irrupção. Então o normal é que a criança até os 3 anos tenha os 20 dentes descidos na boca, que depois irá iniciar a esfoliação mais ou menos aos 6 anos. A gente vai falar de esfoliação no próximo slide. O que é normal? Esse aqui, por acaso, é o meu filho, que está com 1 ano e 3 meses, e tem 6 dentes na boca. O normal seria que a criança, entre 4 e 6 meses, tivesse erupção dos primeiros incisivos inferiores. Mas muitos pacientes aparecem na nossa clínica com 9, com 11, com 12 meses, no aniversário de 1 ano, sem nenhum dente na boca. E às vezes é isso que leva a família a procurar o dentista. É normal? Não é normal? O que seria normal no aconselhamento para essa família? Então, até 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, a criança não ter nenhum dente na boca, a gente ainda pode considerar normal. Depois disso é que a gente vai fazer algum tipo de investigação. O comum é que comece a erupção pelos incisivos centrais inferiores, mas o meu próprio filho começou com 1 ano e 1 mês, com os incisivos superiores. Então, dentro da normalidade, a gente tem algumas diferenças de padrão, mas que não vão interferir na oclusão da criança e a gente vai observar o desenvolvimento geral. Então, o esperado é que sejam os 2 incisivos centrais inferiores, mas muitas vezes vêm os superiores. O esperado é que seja uma média de 6 meses, mas às vezes com 1 ano a criança ainda não vai ter nenhum dente na boca. Ele hoje está com 1 ano e 3 meses e só tem 6 dentes. A gente falava na graduação de um cálculo da idade em meses da criança, menos 4 meses seria o número de dentes esperados na boca. Então, por exemplo, a criança tem 12 meses, menos 4, 8, era esperado que com 12 meses, 1 ano, ele tivesse com 8 dentes na boca. Então, isso é só para título de média. Na prática, a gente vai ver muita diferença, mas na maioria das vezes não é nenhum tipo de alteração. A gente lida também, eu recebi até uma criança do banco de leite aqui do Hospital das Clínicas na semana passada, com dentes natais e neonatais. A gente considera dente natal ou neonatal aquele que está presente ou irrupciona até o 1º mês de vida da criança. E aí a gente tem que fazer uma investigação para o ganho de peso dessa criança, a questão da amamentação, se são dentes da série normal ou se são supranumerários e a mobilidade desse dente, se não está representando risco para essa criança aspirar o dente, que foi o caso dessa bebê. O dente estava com muita mobilidade, não precisou nem anestesia para extrair, porque o dente realmente estava totalmente solto do rebordo. Mesmo não causando nenhum traumatismo, houve um granuloma pós-irruptivo, que em menos de 15 dias foi absorvido normalmente pelo organismo, a criança voltou a mamar bem, voltou a ganhar peso, a mãe voltou a ter conforto na hora da amamentação. Então, a gente tem que avaliar esses casos de dentes natal e neonatal. Quem tiver mais dúvida pode me mandar depois que eu mando algumas referências, tá? Mas dentro da normalidade será entre 4 e 6 meses a erupção do 1º dente. Dentro de sinais e sintomas, eu trouxe uma meta-análise mais atual, que é de 2016, que discutiu diversos artigos na literatura, mais de 3.000 artigos, e dentro dessa meta-análise 16 realmente puderam ser incluídos.
e que traz à luz do que a gente pode realmente considerar sinais e sintomas relacionados à erupção dentária. Porque é uma fase em que a criança, os pais ainda não conhecem a criança, atribuem muitos comportamentos à erupção dentária e hoje a gente sabe que muito não pode ser atribuído a dente. O que eles encontraram nessa meta-análise que realmente pode ser atribuído à erupção dentária? Parece estar associado à irritação gengival, à irritabilidade da criança e a um aumento de salivação. Então, eu trago aqui nos resultados as conclusões deles sobre essas evidências. Em relação à febre, apenas um leve aumento de temperatura. Leve aumento não passa de 37,5, 37,8. A gente sabe que febre, para ser medicada, é acima de 38,6. Antes disso, é para ser acompanhada. Esses são os protocolos atuais da Sociedade Brasileira de Pediatria e Americana de Pediatria. Antes disso, é acompanhamento do estado febril. Relacionado a dente, febre alta, a gente tem que descartar e deixar isso claro para o paciente, porque às vezes a gente vai estar mascarando alguma outra situação, alguma outra morbidade da criança, uma virose, um início de uma infecção, em detrimento da questão da erupção dentária. Pode ser uma coincidência, mas a gente não pode atribuir febre, então, à erupção de dente, e sim um leve aumento de temperatura, que seria em torno de 37, 37,5, que já é uma variação normal. Tá? Então, para quem quiser baixar esse artigo, é muito importante, muito interessante para ler sobre os reais sinais e sintomas relacionados com a erupção primária. E aí, que orientações que a gente dá para esses pais durante a erupção desse dente? Muitas vezes essas orientações vão ser dadas lá no grupo de gestantes, porque nos 3 primeiros meses é muito raro que os pais procurem o odontopediatra. Ele vai estar nas consultas de puericultura, no acompanhamento com o pediatra, preocupado com o ganho de peso da criança, e ou o pediatra vai passar essas informações, ou a mãe vai ter as informações que ela recebeu no grupo de pré-natal ou na consulta individual de pré-natal odontológico. Por isso que na consulta de pré-natal, o nosso último telesaúde, o último que eu dei no ano passado, foi sobre pré-natal odontológico. Quem tiver interesse pode buscar na plataforma, que aí a gente explica tudo sobre medicação, sobre como é feito, qual a divisão entre a parte de orientação e a parte clínica, mas é importante a gente voltar nesse tema, então, das orientações quanto aos sinais e sintomas da erupção dentária. Em 2015, a FDA, que é o órgão americano responsável por toda a parte de medicamentos, lançou um alerta desaconselhando o uso de anestésicos locais que você compra em farmácia livremente em casa, como esses nenedentes, essas pomadas anestésicas, para aliviar sinais e sintomas de erupção dentária em bebê. Então, eles trazem uma série de casos, inclusive ou 2 de mortalidade, mesmo de intoxicação de criança, mas a gente sabe que o anestésico tópico ele só funciona em mucosa seca e com fricção ali em posicionamento por 3 minutos, o que os pais não vão conseguir em casa. Então, a criança acaba deglutindo, a gente não tem controle sobre essa quantidade e o tempo de duração é muito pequeno. Então, o custo-benefício fisiológico desse medicamento não é interessante, a gente tem que desaconselhar. Tá? Em relação à camomilina, que é outro medicamento que os pais perguntam bastante, ele entra na linha dos fitoterápicos. Não tem nenhuma comprovação hoje científica atual sobre o seu efeito positivo, mas também não tem nenhum efeito deletério. Então, não deveria ser uma recomendação do odontopediatra, mas também não entra numa proibição. Tá? No Brasil, a gente ainda não tem pela Anvisa nenhum alerta em relação aos anestésicos tópicos, mas aí a gente vai estar seguindo a recomendação da FDA. E se eu não posso recomendar isso para o meu paciente, o que eu poderia oferecer para essa mãe em termos de alívio para essa irritabilidade, para essa irritação local em relação à erupção? A gente recomenda a mesma coisa que está nessa página da FDA com esse tema que eu estou deixando aqui para vocês. Compressas de água fria, você não vai conseguir na maioria das vezes fazer isso no bebê, então tem aqueles mordedores com água, com gel dentro, que você vai colocar numa temperatura de geladeira, não é congelado, porque também pode acabar machucando, né, a criança, causando uma queimadura pelo gelo. Você vai colocar numa temperatura de geladeira e ofertar para a criança. Então, seriam os mordedores mesmo, evitar alimentos muito quentes,
se a criança já tiver alimentação acima de 6 meses, na introdução, e ofertar as frutas mais geladas. Tudo que a gente der frio vai trazer vasoconstricção e vai trazer um maior conforto para essa criança. Se precisar, vai ter que diminuir a consistência novamente dos alimentos. Às vezes a criança já estava com 1 ano, comendo já a comidinha em pedaços. Às vezes vai ser uma semana de erupção dentária de molares que você vai ter que regredir novamente a consistência para a papinha, mas sabendo que isso é transitório para trazer um pouco mais de conforto para a criança. Então essas seriam as orientações gerais que a gente daria para os pais. Em relação à esfoliação, a esfoliação ela tem uma média de início aos 6 anos de idade, iniciando pelos incisivos centrais inferiores e depois os superiores. Agora, aparece muita criança com 4 anos e meio já em início de esfoliação. Isso também está dentro da normalidade. Então, principalmente se a gente identifica que são os incisivos inferiores, essa criança não passou por traumatismo dentário, não são superiores, não tem histórico de trauma, de escurecimento, a gente pode sim atribuir a esfoliação precoce natural desse elemento. Na esfoliação, é importante a gente deixar claro para os pais que não precisa da intervenção do cirurgião dentista para a remoção desse dente. A criança deve ser estimulada na mobilidade desse dente, porque alguns pais acabam proibindo a criança de levar a mão na boca, de mexer, devem ser estimulados a fazer. E a gente só vai intervir nesse caso da foto, que é quando você tem a irrupção do permanente antes da esfoliação do tecido. Nesse caso, a gente não pode aguardar a esfoliação natural, porque a gente perde uma janela oportuna para que a língua empurre esse dente para a posição que a gente espera no arco mais anteriorizado. Então, nesses casos, não há o que esperar. Tá? A gente realmente tem que intervir, e aí intervir como? Anestésico tópico, anestesia local infiltrativa, só em volta ali do dente, faz a remoção tranquilamente com a criança, tá? Mas com anestesia local, sem provocador, sempre. Em relação à higiene bucal de bebês e crianças, a gente divide em 2. A gente pensa nos bebês sem dentes e nos bebês com dentes. Essa é uma outra polêmica se a gente pensa de 10 anos para cá. Se a gente fosse dar uma aula, a gente já pensaria em indicar a higiene de bebês com dentes. Então, a gente às vezes está aqui, eu dou aula no 7º período da medicina, lá no ambulatório de pediatria, a gente começa com uma pergunta inicial. Como é a orientação de limpar a boca de bebê sem dentes? A maioria indica a limpeza com gás e água filtrada para remoção dos resíduos de leite da boca dessa criança desde o nascimento, 2 a 3 vezes ao dia no momento de banho. Muitos odontopediatras ainda recomendam isso e muitos dentistas, mas baseado nas atuais evidências científicas, não é mais uma recomendação, não é mais uma rotina que a gente deve passar em termos de orientação para essa mãe. Tá? Então, bebê sem dentes, a recomendação hoje é não agir, não fazer nenhum tipo de limpeza. E aí, por que fazer, por que não fazer, da onde vem essa discussão? Quando a gente pensava em fazer, qual seria a justificativa em inserir mais uma rotina de cuidado na vida de um recém-nascido? Está removendo bactérias. A gente sabe que se não tem dente, não tem cárie, a bactéria está sendo deglutida o tempo todo, os streptococcus mutam, seja qual for, a gente já não vive mais numa era de medo de bactéria, né? A gente sabe a importância do sítio de bactéria, se a gente elimina muito o crescimento de fungos, etc. Então, a gente sabe que aquelas bactérias vão estar ali de maneira transitória até a irrupção dentária. Não é algo que me gere medo. Além disso, se a limpeza não fosse feita da maneira correta, ao invés de ajudar, eu poderia prejudicar aquela mucosa que é sensível, aquela mucosa de um bebê tão delicada, e se não for feito com a higiene correta, eu poderia até levar à contaminação, de trato gastrointestinal e etc., levando a uma desvantagem. Alguns estudos compararam
comportamento e adesão à escovação de bebês que passaram por limpeza prévia das gengivas sem dentes versus aqueles que não passaram. Se isso ajudaria no comportamento futuro da criança em relação à aceitação de escovação. E não houve diferença estatística significativa entre os grupos observados por psicólogo, com câmeras, com diversas metodologias específicas para esse tipo de estudo. Então, esse também não seria um ganho justificável. Então, nisso tudo que eu falei, a gente vê que cai por terra qualquer argumento que justificasse eu estabelecer essa rotina para a mãe. Além disso, teria algum malefício? Poderia ter, porque a gente sabe que o leite materno, grande parte das suas imunoglobulinas é absorvido sublingual. Então, se eu, na ânsia de remover esse leite, não espero a primeira meia hora, 1 hora de absorção desse leite na cavidade bucal, eu vou estar atrapalhando na absorção dessas imunoglobulinas em fundo de palato, em fundo de vestíbulo e em língua. Então, a remoção excessiva, além de não ajudar, ela pode ser prejudicial. Claro que se essa criança está em aleitamento artificial, isso não vai fazer diferença, porque a absorção é de trato gastrointestinal mesmo, é de nutrientes, eu já não estou mais falando de imunoglobulinas. Mas se é uma criança que está em aleitamento materno exclusivo, ou que faz ainda algum tipo de aleitamento materno, isso vai fazer diferença para a criança. Então, a nossa recomendação basicamente é beber sem dentes, não precisa limpar. Ah, mas eu quero limpar. Quer limpar? A gente sugere 2 vezes ao dia no momento do banho, com gaze e água filtrada, tomando bastante cuidado com a delicadeza. A própria gaze já tem uma aspereza e com a utilização realmente da água filtrada. Isso pode ser feito no trocador, no momento seguro da criança, não precisa ser no banheiro. Lembrar os pais que ela não vai bochechar, não vai cuspir, é um bebê. Então, fazer num ambiente realmente seguro, dentro do berço, num ambiente confortável para a criança. Longe das mamadas, se tiver no aleitamento natural. Se tiver no artificial, isso não faz diferença. Tá? Agora, os bebês com dentes. A partir do momento que tem dente, eu já tenho que pensar em escova de dente. Então, a nossa recomendação as dedeiras de silicone que estão expostas aí no slide não servem para nada. Ah, poderia ser um massageador de gengiva? Talvez, mas a gente sabe que para o alívio da sintomatologia eruptiva, os mordedores com água refrigerada são muito melhores, né, pela vasoconstricção. Então, a gente não vê muita necessidade, muita função para a utilização dessas dedeiras de silicone que muitas compram e ganham já lá no pré-natal. Então, sem dente não precisa limpar, com dente já vai usar escova. Que escova? Infantil, cabeça pequena e cerda macia, sempre, de acordo com a idade da criança. Então, geralmente elas são divididas de 0 a 2, de 2 a 5 e acima de 5 anos, onde já se espera a irrupção de primeiro molar permanente. Então, a ponta da escova ela é um pouquinho maior para alcançar esse primeiro molar em irrupção, que vai estar em infroclusão. Então, nessa época, se a mãe não for comprar uma escova específica, que não precisa também, a gente faz a orientação de não escovar só pela frente, e pela lateral, para realmente alcançar esse molar que vai estar em infroclusão, abaixo do segundo molar descido. Mas, de uma maneira geral, a gente não indica marca comercial. É melhor a Colgate, Oral-B, agora tem a Curaprox, que é a Suíça, 4 vezes mais cara que as outras. Às vezes, a criança rejeita a escovação pela dureza da escova. Mesmo ela parecendo macia, quando a gente testa na gengiva, ela ainda espeta um pouco e traz desconforto. Isso a mãe pode testar em relação ao seu filho. Mas, de uma maneira geral, escova infantil de cabeça pequena e cerda macia, sendo trocada de mês em mês, até 3 meses é aceitável, desde que não tenha fungos. Guardar sempre seca, ao abrigo, né, da umidade de banheiro, e sempre secar para poder guardar. Então, ou guardar dentro de uma gaveta ou usar um protetor de cerda. Trocar mensalmente no máximo de 3 meses. Algumas mães perguntam sobre a utilização de escova elétrica. Pode utilizar também. Quando é a mãe que está utilizando, isso não vai atrapalhar na adaptação motora da criança, que a criança maior a gente precisa que aprenda os movimentos da escovação, mas num bebê esse não é o caso. Ela pode ser utilizada, mas
não é um substituto para a escova comum, não, tá? O que importa não é a escova que vai estar sendo utilizada, e sim a técnica de escovação. No bebê, na criança, a gente não tem a obrigação de escovar de técnica de estímulo modificado, escovar de cima para baixo, pensando na retração gengival, em gengivite. A gente vai, técnica de fones, vai bem, faz as instruções como a gente já faz normalmente para a criança, mostrando para a mãe a anatomia, mostrando a inserção do freio labial, quanto isso atrapalha e acaba fazendo acumular ali leite, né? Muitas vezes a gente tem as cáries precoces, mancha branca ativa entre os incisivos centrais superiores, na parte cervical, justamente pelo freio. Então, a gente mostra o frênulo para a mãe, ensina ela a higienizar, levantando realmente o lábio da criança na hora de fazer essa higiene. E lembrando novamente aos pais que um bebê até 3 anos, o local mais seguro é o trocador, é o berço, porque a criança ainda não estará cuspindo. Em relação aos usos de floretos, eu trouxe até uma foto de uma fonte do Pinterest na internet. Então, se vocês colocarem lá floretos na infância, vão ter vários sites indicando quantidade de pastas para poder utilizar. Grão de ervilha, usa pasta, começa sem flúor, começa... O que a gente não vai seguir recomendações genéricas. A gente vai trazer para vocês hoje a recomendação do Ministério da Saúde, do Guia de Recomendações para Uso de Floretos no Brasil, que não difere do protocolo americano e nem de nenhum outro padrão mundial. Hoje, além dos professores brasileiros de estudo de flúor, a gente tem a Valéria Marinho na Cochrane, em Londres, sempre publicando sobre a utilização de floretos e é uma importante fonte de leitura para a gente na odontopediatria. Como que a gente pode dividir? Ao invés de a gente dividir em idades, né? Vai ser até 3, depois de 3 eu mudo a pasta com flúor para menos. Não, a gente vai dividir pela capacidade da criança, que eu considero que seja uma divisão mais didática. Então, a gente vai dividir em bebês ou crianças que cospem e que não cospem. Porque se a criança cospe, eu tenho uma segurança de utilização de uma quantidade maior de floretos. Se a criança não cospe, eu tenho que ter cuidado na administração de floretos por causa da intoxicação da fluorose que vai afetar os dentes permanentes, que pode afetar, né, essa dentição permanente. Qual é a regra geral? Pasta com flúor de 1.100 ppm para toda a família. Isso é maravilhoso quando a gente está falando de atenção primária à saúde. A gente sabe o custo de um dentifrício, a gente sabe o custo de um dentifrício fluoretado, a gente sabe o investimento em propaganda que o mercado de enxaguantes bucais, de dentifrícios, de escova faz. Tanto que muitos pacientes chegam ao consultório com a demanda de um enxaguatório bucal que às vezes nem a gente ainda conheceu, de uma pasta que a gente nem ainda conheceu, mas que está lá na propaganda, todo mundo acha que vai ser ótimo, que tem que usar aquilo, que é aquilo que vai trazer a saúde bucal. E aí a gente tem que explicar para o paciente que o mais importante não é a marca da escova, não é a marca da pasta, o que vai fazer diferença é a frequência, a técnica de escovação e a dieta. Porque o comportamento daquela família, não digo nem só da criança ou dos pais, o comportamento da família em relação à alimentação é que vai fazer a grande diferença na prevenção de cáries, de doenças bucais mais comuns. Então, dividindo entre crianças que cospem e que não cospem, é a mesma pasta que os pais vão usar. É aquela Sorriso, é aquela Colgate, é aquela Oral-B com 1.100 ppm de flúor. Eu não preciso ter uma pasta sem flúor para o bebê, uma pasta com 500 ppm para a criança, uma de 1.100 para quando já está maior. É 1.100 ppm para todo mundo. Se a família tem condições, ela pode comprar uma de 1.100 ppm com sabor infantil e uma de 1.100 a 1.450 ppm com sabor mentolado, com sabor que agrade aos adultos. Mas nessa quantidade que a gente propõe e preconiza de utilização, também não vai ser incômodo utilizar uma pasta mentolada em criança. A gente pode realmente recomendar a mesma pasta para a família toda. No bebê até 1, 2 anos de idade, meio grão de arroz cru 2 vezes ao dia. Até 3 anos, de 2 a 3 anos, a gente pode admitir até 1 grão de arroz cru
2 vezes ao dia. Depois de 3 anos, desde que a criança saiba cuspir, porque a gente está dividindo entre cuspir e não cuspir, então entre 3 e 4 anos, quando a criança aprende a cuspir, a gente aumenta a orientação para 1 grão de ervilha. Então, vai de meio a 1 grão de arroz para quem não sabe cuspir, para 1 grão de ervilha para criança que já sabe cuspir. De qual pasta? Da mesma, pasta com flúor de 1100. É importante alertar o paciente que às vezes ele sai com essa orientação e entre o que a gente fala e escreve para ele e entre o que ele vai ver na prática na farmácia ou no supermercado, vão surgir inúmeras dúvidas, porque na hora que ele pega a embalagem na mão de uma pasta infantil de 1100, ela está escrito que é para crianças acima de 6 anos. E aí ela vai ficar insegura em relação à nossa prescrição se a gente não tiver explicado para os pais lá atrás. Então, a gente vai falar, ó, você vai encontrar no supermercado que a pasta é para acima de 6 anos, mas isso quando a criança não tem supervisão de um adulto. O que a gente está propondo para o seu filho é uma escovação feita pelos pais ou sob supervisão de adulto, em que a quantidade de pasta administrada vai ser controlada, com isso não trazendo risco à fluorose. E explicar para essa família que fluorose é mancha em dente permanente, não é mancha branca em dente descido, porque muitos pais atribuem manchas brancas de cárie já precoces à utilização de fluoretos, e aí a gente tem que fazer essa diferenciação também. Por isso que a primeira consulta é muito importante. Às vezes, na primeira consulta, a gente não senta a criança na cadeira. Na atenção primária à saúde, por mais que o paciente muitas vezes não gosta, é importante a palestra. É importante a abordagem não clínica das doenças bucais, para que a gente realmente possa ter essa família com o entendimento do que é a cárie, de como evitar, do que é a saúde, como ter saúde, que tipo de alimentação adotar, fugir um pouco desse binômio odontopediatria, cárie, dentista, cárie, sempre baseado na doença, que é o que a gente preconiza na atenção primária à saúde. Realmente munir essa família de informação para que eles possam fazer as melhores escolhas. Tá? Até agora alguma dúvida? Sim, já tem dúvida. Quer parar um pouquinho para responder? Tá. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cárie e aleitamento materno. Cárie hoje, o que a gente antes chamava de cárie de mamadeira, também não é mais a nomenclatura atual. Hoje a gente chama de cárie de primeira infância. Então, eu quero fazer uma busca nos bancos de dados, de artigos, sobre cárie de mamadeira. Eu não procuro mais cárie de mamadeira, eu procuro cárie de primeira infância, ou em inglês ECC, Early Child Caries. Então, eu vou procurar essas cáries de acometimento precoce ou cárie de primeira infância. E aí, recentemente, ano passado, saiu na literatura, na Caries Research, com pesquisadores brasileiros, uma pesquisa relacionando aleitamento materno, biofilme, acidonicidade de biofilme dental e cárie precoce de infância, cárie de primeira infância, trazendo que como resultado, que a amamentação não provocaria a queda do biofilme, do pH do biofilme, ou seja, o leite materno não seria cariogênico. A gente tem que ter muito cuidado com a interpretação desses estudos, né? São estudos controlados, são estudos randomizados, são estudos caso-controle, são estudos de corte, acompanhou uma população, é um estudo feito em laboratório, como que isso é feito? E ler não só o abstract, ler não só o resumo, mas ler o estudo como um todo, para que realmente a gente consiga aplicar essas informações na nossa prática clínica. Porque esse estudo ele traz que o leite materno em si ele não é cariogênico. Aí vocês me falam, Alice, mas eu tenho um monte de paciente de 3, 4 anos de idade que mamam a noite toda leite materno, não é leite artificial, porque o leite artificial a gente sabe que todos têm maltodextrina, que é um tipo de açúcar, e aí sim eles são cariogênicos, mas que mamam leite materno, e é esse aleitamento noturno que a gente está atribuindo na análise geral desse paciente à cárie de primeira infância, né, a essas manchas brancas ativas, já a lesões cavitadas. Então, mas você está me falando que o leite materno não causa cárie? Isolado, não. Aí quando a gente vai ler os artigos, e aí a gente traz um outro artigo aqui embaixo, que analisou a
a amamentação por longa duração, que eles consideram mais de 1 ou 2 anos, e cáries, e viram uma associação positiva naquela população específica estudada entre o prolongamento do aleitamento materno e a cárie. E aí a gente compara um com o outro e fala, então, cárie, leite materno causa cárie ou não causa cárie? Né? O que realmente é a cárie? Aí a gente tem que voltar na definição, porque até a época que eu estudei, e eu me formei há pouco mais de 10 anos, o conceito que a gente tinha de cárie era que cárie era uma doença crônica transmissível. Essa questão da cárie como doença transmissível, ela também já caiu por terra. Hoje o que a gente busca no entendimento da cárie é ela como uma doença comportamental, dependendo da dieta e da higiene do indivíduo, do acesso à flúor que ele tem, essa tríade junto com o ambiente em que a pessoa está, não só o tipo de alimento, mas a frequência de alimento, a presença de sacarose. Então, será que aquela criança que faz o aleitamento noturno, que a mãe fez a escovação, essa escovação foi efetiva, mas durante o dia ela não tinha acesso à sacarose? 1, 2, 3, 4, 5 vezes? É um pão que tem açúcar, é um biscoito de maisena, é alguma bebida adoçada e assim por diante. Então, aquela placa com sacarose na presença de leite materno, isso traz uma alteração de pH. Então, eu acho importante vocês lerem esses 2 artigos, né, que a princípio parecem antagônicos, mas que quando você vai no cerne da questão, em pensar a cárie como doença crônica, mas comportamental, né, relacionada à dieta, à história, relacionada àquela família, aos hábitos alimentares, aos hábitos de higiene, a gente consegue ter uma compreensão melhor. Acho que na prática clínica, o que a gente tem que sair é da posição de culpabilização do sujeito. Porque eu olhar para uma mãe e colocar nela a culpa por algo no bebê, que ela acha sempre que está fazendo o melhor. Na maioria dos casos, se ela está tendo aquele cuidado de levar ao dentista, ela não está conseguindo atribuir a ela mesma algum comportamento familiar culpa por aquilo. E não seremos nós, como promotores de saúde, como profissionais de saúde, as pessoas a fazer essa culpabilização do sujeito. A gente tem que tentar fazer a família entender o processo, tentar fazer com que a própria família identifique dentro da sua rotina o que pode estar causando aquela desmineralização, mas para isso ela tem que entender mancha branca como desmineralização. Isso é difícil? Alice, mas olha, na atenção primária eu atendo de 20 em 20 minutos. Eu também atendi em 20 em 20 minutos. Mas se você tem uma foto e você mostra, olha, o que seu filho tem é isso aqui, tá vendo essa placa? Quando ela acumula, ela leva a mancha branca. Antes, essa família vai ter passado por uma palestra. E aí a gente tenta sensibilizar essa família. Porque o que a gente quer mostrar na atenção primária, quando a gente está lidando com bebês e crianças, é que mesmo a pior situação, ela é reversível quando a gente pensa na linha de vida daquela criança e daquela família, né? Então, a gente tem que deixar claro para os pais, o tratar o seu filho não é o mais difícil. Isso, eu fui treinada para isso, porque às vezes a ansiedade dos pais mas como que você vai tratar esse bebê? Mas como que você vai anestesiar? Não, isso você não se preocupa, eu tenho técnica para poder fazer isso. O que me preocupa não depende só de mim, não depende, na maioria das vezes, não depende mesmo, nem da informação que o profissional de saúde passa, fazer com que essa criança não tenha mais cárie, porque vai depender de uma mudança de comportamento que pode envolver toda a família e todo um entendimento. Então, eu já tive um caso de aleitamento noturno que eu fui orientar a mãe, no final a gente chegou à conclusão, realmente essa criança não podia ficar a noite toda mamando, ou teria que ser feita sempre uma higiene após essas mamadas, a higiene não estava sendo efetiva. A mãe falou, eu não tenho mais interesse em relação sexual com o pai, eu adoro que essa criança durma na minha cama e ela não vai sair da minha cama enquanto puder. Então, às vezes, a gente se aproxima da família, a gente abre uma caixa preta e a gente tem que se responsabilizar por isso, sobre que informação passar para que a informação que eu passe realmente tenha significado para aquela família.
Porque quando a gente aprende, o certo é usar pasta com flúor, 1.100 ppm 2 vezes ao dia, dormir sem escovar, mas como que é a realidade daquela família? O que é possível para aquela família? E às vezes a gente vai ter que adaptar algumas regras para realmente a gente ter o resultado esperado. O resultado que a gente deve esperar na promoção de saúde dentro da APS não é, o final não acaba no tratamento bem feito, acaba na não recidiva de novas doenças e na realmente promoção de saúde. A gente vê diferença na vida daquelas famílias. Então, mesmo com tanto conhecimento, mesmo com a nossa preocupação com o uso de materiais, uso de fármacos, melhor técnica, melhor informação passada, a gente tem que sentir que o nosso papel começa, não diria nem que termina, aonde aquela família torna-se autônoma para ter os cuidados necessários para os seus bebês e suas crianças nascerem saudáveis. É muito possível a gente ter gerações sem cárie, independente do fator socioeconômico ou cultural. Mas, para isso, a gente, como promotor de saúde, tem que estar preparado para sensibilizar essa população. Tá? Esses 2 artigos aqui vão estar disponíveis para vocês também. Vamos falar agora um pouquinho de hábitos de sucção bucal nutritivos e não nutritivos. Nutritivos entram o aleitamento natural e o artificial, e os não nutritivos, a chupeta e o dedo. Muitas vezes, se a gente pegou essa mãe lá no pré-natal, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre a não obrigatoriedade de introdução de chupeta e mamadeira. Nem toda mãe precisa ter no seu enxoval chupeta e mamadeira. A partir do momento que você compra uma chupeta, a mãe ou ganha, a mãe tem que saber que ela já está fazendo uma escolha por sucção não nutritiva. E aí ela tem a oportunidade de se questionar, é isso mesmo que eu quero ou é uma questão cultural de que toda criança tem chupeta? A gente leva essa mãe no pré-natal odontológico a questionar se ela realmente acha que toda criança chupa, por que chupa? E aí a gente começa a fazer algumas perguntas que faz uma construção interna do conhecimento com esses grupos. Então, mais uma vez, é importante essa abordagem desde o lado pré-natal. Mas muitas vezes essa criança vai vir para a gente com 6 meses, quando bem, ou com 1 ano e meio, já com os hábitos instalados. E aí vai caber a nós um papel de orientação para que esses hábitos sejam minimamente deletérios, que a gente chama de uso racional, seja de chupeta, de mamadeira. Então, primeiro a mãe tem um entendimento que se o filho, se ela por algum motivo tentou utilizar o finger, passou pela sonda, passou pelo copo, acabou indo para a mamadeira, fez um desmame precoce ou não, enfim, aquela criança chegou para você com 2 anos de idade ou 1 ano e meio, utilizando mamadeira. A gente tem que instruir essa mãe que a criança está usando mamadeira ou chupeta sobre a melhor e a menos danosa forma de utilização, que a gente chama de utilização racional. E aí a gente vai mostrar para ela que isso é feito através da observação da frequência e da intensidade de utilização. Então, quanto eu uso, quantas vezes por dia eu uso, porque aí novamente a gente vai estar saindo do papel de proibidor e de ditador de regra, né? Porque a gente, às vezes, nas rodas de discussão, fala quantos de nós não foi um nutricionista, um dermatologista, qualquer outro médico que fez uma prescrição enorme e a gente chegou em casa, aderiu a 10% daquilo, ou não aderiu a nada, ou aderiu a tudo 1 semana, mas depois aquilo não fez sentido na nossa rotina. Então, a gente tem que passar uma informação que faça sentido na rotina daquela família também, né? Porque, às vezes, a criança já está na mamadeira, eu vou falar para a mãe, não, porque você tem que tentar a sonda, o finger. Ela já passou dessa fase. A gente tem que entender qual a fase que aquela família está, que aquela criança está, para passar uma orientação que realmente faça sentido. Por isso que o mais precoce é o melhor. Eu pego uma mãe no pré-natal, ela está apta por informação, ela quer o melhor para aquele bebê que está crescendo dentro dela, ela está ávida. Nessa hora eu vou falar de finger, eu vou falar de sonda, eu vou falar de copinho, eu vou falar de aleitamento, eu vou ser a defensora. Depois que algum hábito já está instituído numa família e o bebê já não é um recém-nascido, já está acima de 1 ano, a gente também tem que pensar na remodulação dessa informação para não perder o sentido. Em relação à chupeta, seria o quê?
remoção no máximo de 2, 3 anos. A gente explica para os pais a questão do palato cartilaginoso, que depois ossifica, que a gente tem chance de autocorreção quando quando o hábito é removido precocemente. Mostra para a mãe, eu costumo falar, céu da boca, chão de nariz. Se eu tenho o céu da boca elevado, né, se eu tenho um palato ogival, eu vou ter dificuldade respiratória. E aí eu pergunto para a mãe, tá vendo? Eu te perguntei sobre a medicação, você fala que seu filho está sempre com dor de garganta. Pode ser porque ele respira muito pela boca, não filtra e aquece o ar, e isso pode ter a ver com a utilização dos hábitos bucais deletérios. Vamos tentar fazer um uso racional da chupeta, só deixar usar na cama. Saiu da cama, não pode usar chupeta em nenhum outro ambiente, por exemplo. E quando fizer a remoção, fazer a remoção total, sem dúvida. Realmente tirar o hábito, fazer um combinado com a criança, que acima de 2 anos a criança já consegue bem esse entendimento. Mas dá alternativas, né, para essa família. A gente entende como é o processo, a gente enxerga aquela mordida aberta, mostra a mordida aberta para os pais, explica da chance de autocorreção, explica de como isso poderia ser feito e para que essa família consiga fazer um uso racional. Mamadeira. Geralmente a gente costuma relacionar a mamadeira a um peito de borracha. Até quando você gostaria de estar dando o seu peito, mas não foi possível para o seu filho? Recomendação da OMS, até 2 anos. Exclusiva até 6 meses. Pode ser desmamado a partir de 1 ano, né? Que aí a criança já pode ter acesso a leite de vaca, já está preparado para metabolizar o leite. Então, a gente tem que ter a racionalidade, tem que fazer essa mãe enxergar a mamadeira como o peito de borracha. Não tem sentido uma criança de 3 anos, como a gente já viu aqui na universidade, que a mãe bate arroz com feijão e coloca na mamadeira para a criança tomar. Então, esse é um extremo, mas a gente lida com vários outros casos nesse meandro entre não mamar, só mamar exclusivo e mamar na mamadeira, muito prolongado, que a gente tem que saber lidar com essas recomendações, né? E mostrar realmente o que está acontecendo na prática, na clínica, na cadeira, para essas famílias em relação ao filho dela naquele momento, né? Porque vão ter crianças que a mãe relata que mama a noite toda, é leite artificial, não faz a escovação corretamente, às vezes tem uma introdução de açúcar refinado e você encontra aqueles dentes sem nenhuma mancha branca, sem nenhuma perda mineral, sem nenhum indício de início de lesão não cavitada ou cavitada, e aí a gente passa aquele monte de rotina, não, porque se você der mamar à noite, você vai ter que limpar depois, e ela fala, gente, mas ele tem 3 anos e meio, nunca teve nada. Vamos selecionar a informação que a gente tem que passar, né? Qual é a informação mais importante nesses 15, 20 minutos que eu tenho de atendimento para passar para essa família ou nessa palestra? Porque aí na palestra a gente faz um geral e no individual, na cadeira, a gente faz primeiro o exame, porque aí depois a gente tem como individualizar as orientações de acordo com o que a gente está vendo clinicamente e de que está funcionando ali para aquela família. Porque o contrário também é verdadeiro. Tem mãe que alega que não usa açúcar nenhum, não faz nada de errado, faz uma escovação perfeita e a criança está com cárie. Existe dente fraco? Acho que é porque eu dei antibiótico. A gente sabe que o grande problema das medicações infantis, seja um xarope ou um antibiótico, é conter o açúcar mesmo. Então, a gente também tem que alertar os pais em relação a isso. Mas o que pode estar acontecendo de errado? Vão fazer um diário. Vão pedir para essa mãe anotar tudo, a rotina deles durante 3, 4 dias. Para a gente tentar encontrar o que pode estar acontecendo ali, que a gente sabe que não vai existir nada contrário ao nosso conceito atual de cárie que a gente vai achar na rotina dessa família, tá? Em relação ao bruxismo, eu trouxe um artigo aqui para vocês que fala sobre a definição e a graduação do bruxismo. O bruxismo é um tema muito atual, nos consultórios os pacientes procuram bastante. Meu filho range os dentes, é à noite, é de dia, é bruxismo em vigília ou é bruxismo do sono? O exame ouro padrão para definição de bruxismo, hoje, para eu dizer que o paciente com certeza tem bruxismo, é a polissonografia do sono. Não tendo sido feita a polissonografia, a gente chama de indícios de bruxismo, tá? Só para poder dividir bem metodologicamente os artigos que a gente lê.
Mas eu preciso pedir polissonografia de todos os meus pacientes? Não. Para eu afirmar que ele tem bruxismo? Não. A gente vai ver sinais e sintomas, relacionar pelo menos 2 perguntas. Não é só ele range à noite, é qual a frequência que isso ocorre. Quantas vezes por semana? Eu já vou começando a fechar. E a gente sabe que na infância o bruxismo ele é mais frequente. Tem estudos que mostram 30 a 35% de crianças com bruxismo. Na idade adulta, 14%. Na terceira idade, 3%. Então, você vai ter uma remissão natural com a idade. A causa é sistema nervoso central. Então, não há ajuste oclusal que trate bruxismo. Não há aparelho que trate bruxismo, porque eu não posso tratar localmente algo que é de sistema nervoso central. Então, o tratamento de bruxismo, geralmente, ele é multifatorial e, em criança, o fator secundário. O primário, geralmente, é genético mesmo, e tem outras questões de medicamentos, sistema nervoso central, etc., como fator secundário. Mais importante em criança que a gente deve desconfiar é a obstrução respiratória. Então, aparece uma criança que os pais estão relatando um bruxismo preocupante, com alta frequência, com muita intensidade, a gente já encaminha para um otorrino para fazer uma avaliação, né? Essa criança ronca, a gente já vai fazendo algumas outras perguntas. A questão da higiene do sono, como que está essa criança 2 horas antes de dormir, como é o ambiente que ela dorme, e aí a gente vai fazer diversas investigações. Mas o que tem que ficar claro para esse paciente é que o tratamento, ele não está na gente, apenas. Numa criança, a instalação de placa não é como no adulto, ele está em crescimento. Eu não posso usar indiscriminadamente uma placa rígida que vai impedir o crescimento dessa criança. Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado. E vai ser vão ter mais perguntas do que respostas. O paciente tem que saber. O bruxismo ele não tem tratamento, ele tem controle. Então, a gente vai ser nós seremos um dos profissionais que vão ajudar no controle. Mas tem muita coisa publicada sobre bruxismo. Hoje tem o Dia D do Bruxismo, que a Adriana Ortega, da Unixul, junto com outra professora, ministram em diversos locais do Brasil, inclusive aqui em Vitória, acho que tivemos 2, um inclusive pela BO, eu acho que as trouxe aqui, mas tem muito material atual na internet sobre bruxismo que vocês podem procurar, tá? Esse aqui é só um dos artigos que eu trouxe de 2012, para a gente definir, entender realmente o que é bruxismo, o que é bruxismo em vigília, o que é bruxismo do sono, como que a gente determina, tá? E as graduações desse bruxismo. Por último, a gente vai falar um pouquinho sobre o controle do comportamento. Esse aqui é o meu bebezinho, Miguel, eu atendendo lá no consultório, junto com a minha mãe, foi na primeira consulta dele lá no consultório. Essa é a posição que a gente preconiza, desde lá da especialização, lá na ABCD, na PCD em São Paulo, diversos outros cursos, lá no doutorado também. Existe a MACRI, né, do querido falecido professor Luiz Walter. Tem várias formas de você atender a criança. Mas até hoje, a que eu vi, principalmente em termos de atenção primária à saúde, que a gente não tem tantos recursos, eu não posso pedir uma maca específica para a criança, como que eu vou radiografar ou atuar ou fazer uma endo, seja como generalista ou como especialista, essa é uma posição que a gente recomenda. Então, desde o bebê até a criança, até uns 4, 5 anos, a gente ainda consegue atender nessa posição, que seria o dentista, o auxiliar, mobilizando a cabeça da criança e segurando um abridor de boca de borracha, né? Então, ao mesmo tempo que ele está segurando a orelha direita e esquerda, um dos dedos está dentro da boca, segurando o abridor de boca, e um dos responsáveis deitados em cima da criança, a criança de perna aberta, os joelhos ficam então imobilizados, essa criança não consegue se mexer. Com isso, a mãe dá a mão para a criança, ela está em segurança, você não precisa amarrar a criança, não precisa usar nenhum tipo de lençol, nenhum tipo de apetrecho, a criança fica em segurança e você consegue fazer o atendimento. Pode colocar um óculos de sol, um óculos escuro, ter no consultório, para dar um pouco de conforto em relação ao foco, né? A iluminação que é muito forte, mas basicamente seria essa posição. A gente recomenda sempre mostrar antes, fazer depois, não ignorar, minimizar o entendimento dessa criança, sempre
sempre explicar repetidamente, não provocar dor e não contar mentira. Com isso, é muito raro uma criança que após 3 anos, desde que já tenha passado pelo dentista desde nova, de 1, 2 anos, que após os 3 anos não seja colaboradora na rotina odontológica. Tá? Aí aqui no momento do exame, vocês veem que a mão está sendo segura, mas o joelho não está preso. Porque como ele estava colaborando, claro, com a avó, a mãe dentista e a avó ajudando, ele estava super colaborativo. Não é essa a nossa realidade do dia a dia. Esse joelhinho dele teria que estar abaixado e o pai numa posição um pouquinho mais superior para realmente travar essa perninha, dando a mão auxiliar ali com a mão na orelha, né? E segurando o abridor de boca no lado contrário ao lado da M arcada que a gente está trabalhando. Tá? Isso você pode usar para tudo, desde para fazer uma boa profilaxia, mostrando para a mãe os frenos, freno lingual, labial, mostrando como fazer a limpeza. Se a mãe tem muita dificuldade em casa, você pode mostrar a técnica joelho a joelho para 2 responsáveis conseguirem fazer realmente a limpeza. Mas eu acho que essa ainda é a posição que a gente consegue maior segurança para trabalho em consultório com auxiliar, tá? Então, gente, são 4h03, eu vou deixar meu contato aqui para vocês. Estou aberta a perguntas, mas quem tiver dúvidas ou quiser material, pode encaminhar para o meu e-mail pessoal, que eu tenho já um banco de artigos e eu posso encaminhar para vocês. Agradeço muito.